E aí, pessoal, beleza? Oca na área e hoje vamos falar um pouco de algumas dicas, sugestões para você que quer começar a ler, preguiçoso ou não se dá muito bem com leitura. A gente diz mais leitura física, porque hoje em dia a gente lê bastante na net, né? Dependendo do que você costuma acessar, somente notícia, entes afins. Então, vou dizer como eu comecei e o que teve de incentivo. Então já se prepara aí quando for para ver o vídeo e bora lá. Eu comecei procurando coisas relacionadas a temas que eu gosto. Então lá mais ou menos há uns 6 anos atrás que eu procurei começar a estimular um pouco mais leitura de livro, que eu sempre fui uma negação lendo livros. Hoje melhorou, apesar de vocês acompanharem um pouco devagar que eu vou na leitura. Mas pensando em quanto eu lia e o quanto eu leio hoje, e com as coisas que eu já peguei também para ler, que vocês já viram e ainda vai vir material, dá uma melhorada significativa. O pontapé inicial eu olhei o que eu gosto e o que assim que eu posso pegar relacionado para ler. Então pensa, primeira coisa, o que você gosta? Qual é o tema? Focando nisso, já é um início bom para você ter a ideia do que fazer. Como eu sempre fui muito ligado a coisas do Japão e eu gosto, qualquer dia, quem sabe, a gente faz um programa diretamente lá, né? Afinal, a cena é livre. Eu procurei temas relacionados ao Japão, então, tirando mangás, quando teve a época do Cavaleiro do Zodíaco pela Conrad, que eu lia ele direto, era mensal, depois ficou quinzenal, então já tinha aquela frequência. Eu procurei um livro relacionado a Japão e o que me chamou a atenção e experimentei foi esse aqui, Yakuza Moon. Óbvio, também era uma época em que eu já tinha interesse no jogo, Yakuza, e aquele eu não tinha ideia nenhuma do que encontrar, sabe? Ah, vai falar sobre Yakuza por causa da filha de um dos mafiosos. E no final é uma história bem interessante, fui descobrindo que esse livro ele já era bem maior do que eu pensava, tudo, de ser publicado em mais de 17 países, teve mais de 17 traduções diferentes, e no Yakuza Moon, a gente segue a história da Shoko Tendo, que é a autora, e a história dela, que ela é a filha de um dos mafiosos da Yakuza que era poderoso na época que ele ainda estava vivo. E ela viveu diversas coisas nesse meio, desde ela crescer assim, de uma forma normal, até começar a adolescência dela se envolver com tudo que é errado. Então ela começar a ter vícios, os chegados do pai que tinha um negócio, queriam cobrar, começar a abusar dela, de dizer que ela poderia ajudar o velho de uma maneira, que até ela descobrir como era, e depois ela ter vários casos assim. A vida dela mostra que ela foi bem sofrida, ela chegou a tentar suicídio e tudo. Aí como ela sobreviveu a trocentas mil overdoses e a tentativa de suicídio, ela começou a se tatuar uma forma de mostrar que ela tem uma virada na vida dela. Ela até é bem tatuada, tudo, você tem aqui. A capa é as costas dela. Tem no meio, o livro tem umas fotos, que mostra, por exemplo, a família, ela aqui. A história é bem interessante, você, da filhinha dela, você gosta, tem curiosidade, dá pra conhecer um pouco de como que é o mundo da máfia japonesa, de Yakuza, e ver também uma história de vida interessante, né? Ela estava em torno de uns 40, 40 e pouquinhos anos quando ela lançou o livro, ela deve estar ainda que quase nos 50. Hoje ela vive melhor, tudo, vive com a filha dela, deve ter outras novidades, que não tem outro livro, mas o Yakuza Moon é um livro que eu recomendo, não só a questão de se você gostar bem de Japão, quiser ver uma história interessante ou algo diferente, é legal para começar. E não é um livro tão comprido, ele é 245 páginas praticamente, então dá para você ler tranquilamente. Uma outra sugestão que eu dou é: hoje a febre são super-heróis. Então a gente encontra bastante encadernados à venda. Quadrinhos é uma forma também de você começar a leitura. Livro tem uma outra pegada que também é legal. Antes de falar em quadrinho, que é a sugestão que eu vou dar, em livros também você pode experimentar coisas que estejam no momento. Lembro, por exemplo, quando eu comecei com o Yakuza Moon, pois é, umas mulheres na minha vida, tudo. Eu tinha falecido a senhora Waka lá, mas isso me ajudava e pegava uma coisa relacionada. Na época que saiu o filme do Conan,
Eu ganhei de aniversário um livro que eles relançaram, aproveitando, né, lançando com a capa do filme para dar um boost de venda, que está sendo bem clichê desde então. E foi um outro livro que eu gostei. Tipo, ele vinha com um conto que não havia sido traduzido ainda para o Brasil e mais três mini contos. O principal eu demorei muito para ler, mas era legal. Deu para ver que o filme estava bem na pegada Conan e também dava para eles fazerem algum filme para o futuro. E os outros três eu achei melhor de ler que eles foram bem mais rápidos, que eu ainda estava guinando. E no mesmo ano eu comecei a ler Game of Thrones. E Game of Thrones está uma saga, já que a Dança dos Dragões eu estou enrolando por uns 2 anos. Mas uma outra coisa também que eu gosto e quando tem oferta eu aproveito é pegar encardenados. O último que eu peguei, esse ano foi ano passado, no máximo, atrasado, esse ano foi ano passado também pegando na época ao redor da BGS, que foi quando eu também peguei aqueles livros que eu já mostrei. Por exemplo, encardenados da Marvel e da DC. Tem aqui a Era de Ultron, que eu peguei em oferta com um dos Guardiões da Galáxia. Da Era de Ultron, já detonei, penso futuramente falar sobre ele, aí eu vou retomar a leitura. É legal que ele é o quê? São vários quadrinhos, né, encadenado, então aquilo que você levaria anos, meses, né, caçando tudo para ver do que é, para você ler, você já tem aqui o acesso. E é uma forma legal porque como são bastante páginas e tudo, você vai pegando um gosto e vai mantendo um fluxo bem mais simples de leitura com eles. Essas são opções assim mais fáceis. Livro também às vezes pode pegar livros menores, também é legal. Um livro que eu recomendo até, já fizemos resenha no site, aí deixar o link aqui na descrição para vocês verem. Aí você tem que correr, que é, por exemplo, os videogames e eu do Ítalo Chianca, que é um livro bem legal de ler, porque vai bater na sua nostalgia dependendo da época que você nasceu, né? Se você for a juvenil de agora, então você talvez nem saiba que é uma videolocadora e pagar para jogar por hora, meia hora e afins. E aí, gostou? Se tem algo a acrescentar, deixa um comentário pra gente com sua dica, sugestão para quem quer começar a ler. Se você já leu Yakuza Mundos, vai deixar também um comentário, é muito bem-vindo. Deixa o curtir favorita para ajudar o vídeo. Tem alguém que você conhece que está querendo aquela guinada para poder começar a ler? Divulga o vídeo para ele, coloca o link lá na rede social da pessoa. E se você não por aqui, se inscreva para não perder uma novidade. Eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo e falou!